Olá a todos e todas, estou aqui em Veneza com a Mariana Brenan, que apresentou aqui Manas, na Jornada dos Autores, e é um filme muito sério sobre um tema muito importante e ela vai contar um pouco para a gente como é que foi isso. Mariana, você vem do documentário e esse foi o primeiro filme de ficção. E como é que foi esse passo? Você partiu de uma pesquisa? Como é que esse tema te interessou? Quando eu ouvi falar pela primeira vez dos casos de exploração sexual infantil nas balsas do Marajó, crianças muito jovens, né, atracando nessas balsas, muitas vezes em troca de óleo diesel, de algo para comer, para ajudar a renda familiar, eu fiquei muito impressionada. Assim, isso nunca saiu de mim, da minha cabeça, me comoveu muito. E eu decidi fazer um documentário de denúncia. E junto com a exploração sexual, a gente entendeu também que tinha um alto índice de abuso intrafamiliar que acontecia, né, nas populações ali do Marajó, do Pará, principalmente as famílias ribeirinhas. E eu, logo no início da pesquisa para o documentário, conversando já com pessoas envolvidas, né, no combate à violência infantil, eu entendi que seria uma enorme violência com essas crianças e meninas. Primeiro, eu jamais poderia fazê-las recontar o que elas tinham passado, né? Seria colocar sobre elas uma outra violência. E eticamente, né, eu Também. jamais poderia expor essas crianças, né, na frente das câmeras. Uhum. E eu entendi que um documentário seria impossível de fazer, então, de uma Aí, maneira muito atores natural, fazendo, orgânica, claro. a ficção veio como uma maneira de viabilizar, contar essa história. E eu acho que os elementos da ficção, ficcionais, iriam me ajudar a conseguir trazer empatia, né? Uhum. Criar personagens complexos, contar essa história de uma maneira profunda, séria, como ela merece. Sim, e você, a gente vê que você está muito calcada numa realidade assim que muito densa, né? Você leu depoimentos de pessoas, de casos reais que aconteceram naquela região. Exatamente. Isso foi em 2013, quando eu ouvi os primeiros relatos e comecei a pesquisa. Em 2014, nós inscrevemos o projeto no Fundo Setorial do Audiovisual para desenvolvimento de roteiro. Ganhamos e aí fizemos a primeira viagem de pesquisa para o Marajó. Ao todo foram, eu acredito, em torno de 5 idas ao Marajó. Aí ainda tem a questão que você não é original de lá, você é pernambucana, você tinha que se Exatamente, inteirar de todo o exatamente. contexto e tal, Então né? foi uma pesquisa muito profunda, foram 8 anos de pesquisa e de escritura de roteiro. Participamos do Jerusalém Film Lab durante a pandemia, Nossa. ganhamos um prêmio no Jerusalém Film Lab, e esse lab de roteiro durante um ano fez com que a gente se aprofundasse ainda mais. Todos os dados foram checados, a gente tem muitos consultores, porque eu entendia que era muito importante pesquisar e calcar essa história em fatos reais, né? Porque às vezes as pessoas dizem, não, o filme está exagerando essa situação, né? E infelizmente não é isso que ocorre, né? Neuza, infelizmente, eu posso te dizer que a gente teve que, inclusive, suavizar muitas coisas no roteiro. Assim, o que eu vi, o que eu ouvi de relatos lá de mães, obviamente eu não conversei com, né, crianças, de mães, assistentes sociais, de pessoas que trabalham, né, combatendo essa violência, assim, dilacerante. Assim. Tem histórias que eu realmente gostaria de não saber, mas o que deveria ser, elas não deveriam acontecer, né? Então, por isso que esse filme e a maneira como eu fiz, com essa preocupação, esse cuidado de não ter nenhuma violência explícita, não sexualizar o corpo dessa criança, ela é uma criança, o uso de elipses na narrativa para não tratar, né, não mostrar diretamente, né, a sensorialidade para te colocar na perspectiva dessa menina, isso era muito importante para mim. Porque ela, a tua atriz também é uma menina, você tinha que também proteger, né? Você teve que ter um cuidado ali no set para todas essas cenas. E tem a criança, a menorzinha também, Sim, né? todo cuidado, Neuza. Na preparação que foi feita pelo René Guerra, a gente combinou, a gente teve um cuidado muito grande com elas. Elas nunca leram o roteiro. Todos os temas foram sendo colocados muito de pouquinho em pouquinho. A Carol, por exemplo, que tinha 11 anos, que é a irmã da Marciele,
A Emily, como não fazia nenhuma cena, né, que tratava diretamente desse tema, ela nem soube, assim. A Jamile, a gente foi contando aos pouquinhos, assim, e só exatamente o que ela precisava saber naquele momento. Muitas vezes eu, enfim, usava alguma história, fazia um paralelo, sabe, com ela. Então foi tudo muito delicado. A minha preocupação é que esse filme respeitasse, né, a integridade emocional e psicológica dessas crianças que estavam fazendo era, assim, absolutamente em primeiro plano. Sem dúvida. A gente sente isso no filme, que tem uma delicadeza na maneira como você conduz e sem abrir mão de, enfim, o tema é polêmico, é violento, é tudo que a gente pode dizer disso, né? De mostrar o que precisa ser mostrado. Pois né? que abuso sexual contra mulheres e contra crianças, principalmente, é um tema candente, aliás, não só no Brasil, né? Isso Exatamente. Não ocorre só lá, né? Que bom. Para mim, isso é um ponto que eu quero marcar muito. Essa história acontece lá no Marajó, tem um alto índice desses casos no Pará, mas é um microcosmo de uma realidade de violência que nós mulheres vivemos todos os dias. Exploração sexual existe em outros lugares e abuso intrafamiliar acontece do nosso lado. Sim, e não só numa classe social, exatamente. Não só numa região. Quanto mais alta a classe social, Neuza, de acordo com as minhas pesquisas e com as mulheres com que eu converso, mais difícil é de você ter coragem de falar. Porque geralmente você é ameaçada por um homem, por um abusador que tem poder, que pode tirar seu emprego, que pode te descredibilizar. Então, esse filme ele foi feito para que as pessoas consigam assistir. Isso era muito importante para mim. O abuso já é silenciado. Eu não podia fazer um filme, construir uma narrativa violenta de uma maneira que você não conseguisse assistir. Você falasse, não. Nossa, não dá nem para assistir, dá para ver isso, né? Porque é geralmente o que a gente faz, né? Quando você vai ouvir o relato de um abuso, você tem, né? Gera um desconforto. Quem participa disso. Repulsa, né? Daquilo te choca muito, né? Então eu espero que esse filme lance luz sobre essas violências que a gente é obrigada como mulher a viver todos os dias nessa sociedade machista patriarcal e que principalmente dê coragem para as mulheres, sabe? Que a gente pode fazer alguma coisa, que a gente pode falar, que a gente deve falar e tentar suavizar esse tabu ou quebrar esse tabu. Quem sabe em torno desse tema. Porque o silêncio só contribui para que o abuso continue, né? E principalmente dentro da família, né? Ele é muito complicado porque, como tem a personagem do teu filme, a mãe, né? Ela se sente coagida a manter o silêncio, né? É um círculo vicioso que ela também não consegue escapar. E você precisa ajudar essas pessoas a romper o silêncio, né? Ela não tem para onde ir, né? Não. Ela está ali presa naquela situação, ela viveu isso, provavelmente a mãe dela também viveu, então é a única realidade que ela conhece, de alguma maneira ela não sabe como sair daquele. Sim. Né? É uma coisa muito difícil. A dependência econômica das mulheres, desse marido abusador. Exato. E até assim, como a gente fala, né, a Dira Paz interpreta uma policial, não, uma pessoa, é a lei, é o Estado tentando intervir, mas também tendo um alcance reduzido, né? Muito reduzido. Naquela região, eu acho que esse filme é importante que ele paute também. A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa da atuação do Estado. Eu acho que esse filme deixa muito claro, assim, a situação que eu vivi é de ver delegados, assistentes sociais, que não tem como ajudar essas crianças. Recebem uma notícia e ele não tem dinheiro para colocar combustível na lancha, às vezes não tem nem lancha. Essas crianças às vezes estão de Breves ou de Melgaço, ou de qualquer cidade ali, né, que fica na cidade do Marajó, que não estão na ilha. Essas crianças ribeirinhas às vezes estão a 3, 4 horas, 6 horas, 10 horas de distância. Né? Então, eles estão muito isolados, né? Isso facilita, né, o abuso e dificulta a atuação em cima disso. A perpetuação do abuso, né? Claro. Esse homem ficar impune, achando que ele pode fazer isso, que ele tem direito sobre... Eu me lembrou assim, parece que ele tem um harém em casa, né? A mulher e as filhas são todas dele, né? São propriedade dele. Exatamente. E isso é uma coisa violentíssima, é uma mentalidade terrível, né? Muito violenta.
E eu acho que isso também no filme te dá a sensação também do quanto que elas estão presas, né? A fotografia ali, a maneira que foi construído, te deixa ali dentro daquela casa, daquele ambiente pequeno, cercada por um rio que é massivo, assim, isso eu vi lá, eu senti na pele o quanto a impotência e a fragilidade dessas mulheres, assim, você não consegue fugir. Você não tem pra onde ir. Você não vai fugir a nado ali, né? Não dá, né? Não dá para atravessar aquele rio largo a nado. Né? Então você precisa de se deslocar, você precisa de uma rabeta, você precisa pedir ajuda para alguém. E geralmente é isso, você vai na escola pedir ajuda, não consegue ajuda. E a igreja também, né? A igreja também é bastante omissa, né? Ela fica, vamos preservar a família, mas está acontecendo uma coisa dentro da família que a igreja também não está atuando, né? Exatamente. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Também. Não só não está atuando, como está pedindo para ela preservar. Para ficar lá. Fique lá. Aguente. Aguente. Mantenha a sua família unida. Quer dizer, uma hipocrisia, né? Uma violência. Violências em cima de violência. Uma em cima da outra. Né? E aí, enfim, é uma realidade que a gente precisa enfrentar, né, Mariana? Precisa falar disso. A gente precisa falar disso. Né? E o filme, você já tem uma data de lançamento, alguma coisa? Como é que tá? Ainda não, a gente está estudando ainda a data de lançamento, mas pretendemos continuar percorrendo o circuito dos festivais, fazer os festivais brasileiros e lançar o filme provavelmente esse ano ou iníciozinho do ano que vem. Que bom. E como é que foi a tua sessão agora aqui na sala aqui em Veneza? Como é que você sentiu a repercussão do filme? Então, essa sessão agora foi uma sessão para a imprensa, né? E eu entrei para checar a cópia do filme, porque ela está acontecendo na mesma sala que vai ser a nossa estreia na segunda-feira, então eu entrei para checar a cor e o som. E acabei ficando, não consegui sair, fiquei muito emocionada porque a sala estava lotada. Eu senti uma energia muito grande, assim, no final aplaudiram, que eu não estava esperando, assim, teve um aplauso muito caloroso, demorado. Foi muito emocionante. No final, algumas pessoas, brasileiros que me reconheceram vieram falar. Teve um diretor italiano também que veio me cumprimentar, dizer que foi um dos melhores filmes que ele tinha assistido, agradecer. Então eu tô... Que ótimo, né? Isso dá uma energia para continuar nessa caminho. Né? Te desejo sorte, viu, Mariana? Muito obrigada. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.